Esse mês de julho a gente está com uma série de mensagens olhando para a eternidade. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia hoje em 1 de Pedro, capítulo 1. A gente vai meditar um pouco acerca de viver com uma vida ou com uma mentalidade de preparação para a eternidade. É muito fácil a gente se envolver com as coisas desse mundo e acabar se emaranhando com as astutas ciladas de Satanás. Satanás é especialista, irmãos, em duas coisas. Uma, em perseguir o povo de Deus. A segunda é em promover entretenimento para nos enganar e nos afastar do Senhor. Quando Pedro escreveu a sua primeira carta, a igreja estava vivendo um momento tenso, um momento difícil. Várias adversidades estavam vindo sobre o povo de Deus, e ele escreve dentro de um contexto de perseguição, um contexto em que os crentes estavam sendo maltratados, perseguidos, e não poucos estavam sofrendo represália por causa da fé do Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele escreve a sua primeira carta, é para fortalecer a igreja, para motivar a igreja a perseverar nos caminhos do Senhor, confiando de que o nosso Deus está no controle de todo o universo. Então, a gente vai ler os primeiros 9 versos do capítulo 1 e vamos pensar um pouquinho na mensagem de Pedro para mim e para você nessa noite, que era para estar frio, mas está calor, né? Eu não sei como é que você está aí, mas eu estou aqui suando. Pensei que ia fazer frio, coloquei até uma camisa de manga comprida, mas não consegui ficar com a manga toda, não. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 9, diz assim: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm em Deus, Deus os protege com o seu poder, até que recebam a salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, e ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações, elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenha visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa também, pois estão alcançando o alvo da vossa fé, que é a sua salvação. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós queremos entregar esse tempo nas tuas mãos, e que a nossa mente e o nosso coração possa estar, ó Deus, focado na tua palavra, que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos ajude, que Ele ilumine os nossos olhos e que o Senhor fale mais uma vez poderosamente aos nossos corações. Nós queremos, Senhor, sair daqui nutridos pela Tua palavra e fortalecidos pelo Teu Espírito. Dessa forma, nós entregamos nossa mente, nosso coração e o tempo que dedicamos aqui ao Senhor, contando com a graça e a misericórdia do Senhor mais uma vez sobre as nossas vidas. Oramos assim, no nome precioso de Jesus. Amém. Diferente das narrativas dos evangelhos e do Antigo Testamento,
as cartas do Novo Testamento, ela compõe o corpo doutrinário da fé cristã. Então, geralmente, quando o apóstolo está escrevendo uma carta, quando um discípulo está escrevendo uma carta, ele é bem direto nas suas afirmativas. E Pedro, ele vai fazer isso com a gente aqui. O texto que a gente leu, ele vai falar acerca de coisas que aconteceram no passado, onde a nossa fé está firmada, a nossa fé está firmada no que Cristo fez no passado. Ele morreu crucificado numa cruz para poder dar a nós o privilégio e a oportunidade de sermos restaurados com Deus. A palavra que ele usa aqui, ele vai usar muitas palavras técnicas aqui nesse texto, e o texto que eu li para vocês, a Nova Versão Transformadora, ela simplifica algumas palavras aqui, mas os termos são técnicos, são teológicos, e Pedro vai bem direto no seu propósito, na sua intenção nessa carta. A ideia é fortalecer aqueles que estão desanimados, aqueles que estão tristes, aqueles que por alguma razão foram abordados pela fé, ou, por causa da sua fé, e estão sendo de alguma forma ou deixado de lado, ou perseguido, ou preso. A ideia é fortalecer e animar a igreja que estava passando por um momento muito difícil. Então ele vai fazer duas coisas. Ele vai falar acerca das coisas que aconteceram no passado, da qual a nossa fé está firmada, e aqui nós estamos falando de Cristo e esse crucificado. E ele vai falar então das ricas e preciosas promessas do futuro. E esse texto, então, ele vai dar um balance entre coisas do passado e coisas do futuro, e ele vai nos desafiar a uma vida agora, focada na fé e na esperança do que há por vir. E é voltado para essa ideia que ele nos desafia a viver com uma mentalidade preparada para a eternidade. Irmãos, o mundo que a gente vive é um mundo lindo. O Brasil, nosso país, tem lugares belíssimos, coisas maravilhosas de se conhecer. E por isso é muito fácil de nós nos distrairmos com as coisas desse mundo, principalmente quando as coisas vão bem. Quando as coisas estão mal, e eu lembro que quando começou a pandemia, todo mundo ficou assustado, e muita gente que tinha se afastado do Senhor se aproximou, porque muita gente estava com medo do quê, Soninha? De morrer, não é assim? Mas, irmãos, quem garante para você, quem garante para mim, que nós vamos viver longos anos ainda na terra? Todos nós estamos sujeitos a sermos recolhidos a qualquer momento. Não é um vírus, não é uma pandemia que vai abalar a fé daqueles que confiam no Senhor. Segundo o apóstolo Paulo, muito melhor do que esse mundo é estar com Cristo. E quantas vezes eu não sonhei e acordei de madrugada, achando que eu estava deitado nas nuvens. E de vez em quando eu viajo mesmo, eu fico pensando como é que vai ser as mansões celestiais que Cristo está preparando para nós. E hoje, por exemplo, eu tentei dar uma cochiladinha no final da tarde, e eu senti um negócio furando a minha costela. Senti aquele negócio na costela, e quando eu fui ver, rapaz, o que é isso? Era uma mola do colchão. A mola do colchão estava aqui assim, apertando a minha costela, e eu falei, rapaz, eu paguei uma nota preta nesse colchão, e o colchão está a fim de me deixar na mão. Pedro vai falar sobre isso. Ele vai usar 3 palavras, que são palavras que vão balançar a gente e dizer assim: meus irmãos e minhas irmãs, não crie grandes expectativas nos prazeres e no que o mundo te oferece, porque tudo é passageiro. Nada nesse mundo aqui é para sempre. Então, quando eu comprei o colchão, aquele colchão lindo, maravilhoso, que eu sentei nele assim, ele afundava de leve. Sentei nele aqui, ele fazia assim, ó. Eu falei, meu Deus, esse é o colchão que eu preciso para deitar e descansar. E hoje eu fui surpreendido por uma mola. A mola cutucou minhas costelas assim,
E eu deitei, fiquei ali uns 10 minutos e não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí daqui a pouco, quando eu pensei que era até alguma coisa que eu tinha deixado o celular, alguma coisa ali deitado, né? Quando eu olho assim, é uma mola. Eu falei, e agora eu vou ter que fazer uma reserva para comprar um colchão novo. Pedro vai falar para a gente sobre isso. Não tem nada nesse mundo que dure para sempre, a não ser a esperança nas ricas e preciosas promessas que o Senhor Jesus Cristo fez para mim e para você. Refletindo nesse texto, eu separei o texto em 4 partes, e eu queria, na primeira parte, compartilhar com vocês o seguinte: viver com a eternidade em mente nos lembra que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Por quê? Porque facilmente a gente esquece que não existe coisa mais preciosa nesse mundo do que o reino de Deus. Uma mentalidade voltada para a eternidade vai nos ajudar a manter o nosso foco e colocar as coisas que são em primeiro lugar, em primeiro lugar. O que isso significa? Significa, meu irmão, que se você não tiver uma mentalidade voltada para a eternidade, você vai se corromper com as armadilhas e ofertas que o mundo oferece para você. E fácil você vai se distanciando gradativamente do Senhor. O pior é quando isso acontece e ainda você mantém uma vida religiosa. Interessante, porque eu estava lendo o profeta Isaías, e o profeta Isaías dizia o seguinte: esse povo me honra, me louva com as suas palavras, mas o coração dele está distante de mim. É muito fácil, irmãos, a gente tentar manter uma identidade religiosa, mas vivermos como pagãos nesse mundo. A palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não cumprir o seu papel de salgar, se a luz não cumprir o seu papel de iluminar, nós não servimos para absolutamente nada. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para nós, lá em Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, é que nós não somos só pessoas com uma identidade, mas nós temos uma origem. Nós somos pessoas que fomos resgatados do reino das trevas e transportado para o reino de luz. O que isso significa? Pedro vai dizer para a gente o seguinte, que nós fomos regenerados. Essa é uma palavra técnica que significa nascidos de novo. E para a gente poder estar incluído no povo de Deus, você tem que passar pela experiência do novo nascimento. Não é só uma questão de profissão de fé, não é só uma questão de teologia correta, é uma questão de uma experiência espiritual. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e vivíamos como ovelhas que não têm pastor, mas o Senhor Jesus Cristo se compadeceu de mim e de você. Os versículos de 3 a 5, vai enfatizar que uma mentalidade voltada para a eternidade, ela vai buscar o reino de Deus e centralizar o nosso foco nele em primeiro lugar. Olha o que o texto diz: todo louvor seja dado a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, e essa é a palavra regenerar, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. O que isso significa? Pedro vai falar mais tarde o seguinte, que o que nos faz diferença das pessoas lá fora no mundo, não é a nossa aparência, mas a experiência espiritual que tivemos de novo nascimento. Por que ele diz assim, que nós fomos regenerados por meio da ressurreição de Cristo? Ele vai falar isso depois, lá no capítulo 3, verso 17,
quando ele diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo é o mesmo que estava nos profetas do Antigo Testamento, e é o mesmo que está dentro de mim e de você. Ou seja, é impossível você dizer que faz parte do reino de Deus, que você é discípulo de Jesus e ter características peculiares desse povo, se você não teve uma experiência de novo nascimento. A ênfase que Pedro está dando aqui é que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus foi colocado dentro de mim e de você. O que faz com que a gente tenha esperança no futuro é o Espírito do Senhor, que hoje faz morada dentro de nós. Alguém pode dizer amém por isso? Nós somos morada do Espírito Santo. E é essa a diferença que existe entre nós e as pessoas lá fora. Ou seja, não é mérito nosso, não foi nada que nós fizemos. Nós não fizemos absolutamente nada. Quem fez tudo foi o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que os versos 1 e 2, os versos introdutórios, Pedro vai convidar, ele vai incluir a Trindade nesse processo de regeneração na minha vida e na sua. Olha o que diz o verso 1 e 2. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia, da Bitínia e da cidade de Resende. Amém, irmãos? Pedro escreveu isso daqui para eles e para nós. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e para a purificação pelo sangue de Jesus Cristo, a Trindade envolvida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se esses três não estiverem ativos na minha vida e na sua, nós vamos perder a perspectiva da eternidade. E logo, logo, nosso estilo de vida não vai diferenciar em absolutamente nada daqueles que vivem sem Deus, longe das promessas do Senhor, sem fazer parte do povo de Deus, sem Deus e sem esperança no mundo. Não existe como você ter orgulho de fazer parte do reino de Deus. Por quê? Porque você só faz parte do povo de Deus pela graça, pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Eu lembro, meus irmãos, como se fosse hoje, o dia que eu tive um encontro restaurador com Jesus Cristo. Eu estava caminhando em passos largos para o inferno, em passos largos, quando o Senhor Jesus, de maneira fantástica, extraordinária, Ele se revelou a mim. E aí você vai dizer assim, como é que foi, pastor? Ele veio do céu e uma luz dominou. Não, não foi nada disso. Foi uma forte convicção de pecado que tomou conta do meu coração, e eu pude entender que eu não era amigo de Deus, que eu era inimigo do Senhor por natureza, mas que Ele me amou de maneira maravilhosa, e o amor de Deus o moveu a entregar o seu Filho para resgatar a minha vida que estava caminhando em passos largos para o inferno. Eu entendi que Jesus morreu na cruz do Calvário para me resgatar das garras e da mandíbula afiada de Satanás, onde eu estava preso. O que Pedro vai fazer comigo, com você e com aqueles irmãos que viviam naquela região é mostrar para a gente o seguinte: a nossa fé tem que estar firmada no que Cristo fez por nós, mas os nossos olhos precisam estar na eternidade. De outra forma, nós não vamos conseguir viver uma vida segundo a vontade de Deus aqui e agora. É firmados no passado e esperançosos no futuro, que nós devemos olhar o nosso tempo agora como um tempo transitório. Nós estamos aqui de passagem.
eu estava meditando acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Ele viveu 30 anos e começou o seu ministério. E 3 anos e meio depois, ele está sendo recolhido pelo Pai. Para muita gente, morrer com 33 anos é morrer novo demais. É morrer novo demais. Eu tenho um amigo que está sempre falando assim, eu estou fazendo hora extra. Como assim fazendo hora extra? Não, o tempo de vida que a gente tem que viver é de 30, 33 anos, 35 anos. Passou disso, é hora extra. Bem, eu discordo dele, né? Eu queria viver como Matusalém, né? Eu queria viver 800 anos, 900 anos, com a mesma energia que eu tenho hoje, claro, né? Imagina você viver 900 anos, né, se arrastando, não é bom também. Mas se eu pudesse viver 200, 300 anos, eu viveria tranquilamente. Por quê? Porque eu não fui criado para a morte. Eu não fui criado para a morte, você também não. A morte é um intruso na história da raça humana. A morte é persona non bem-vinda, né? Pessoa non grata. Vai se meter a falar italiano. Persona non grata na minha vida, e deve ser persona non grata na sua também. Amém, irmãos? Não é questão de tempo, não tem a ver com quanto tempo de vida a gente tem, mas o tipo de vida que a gente leva. É isso que vai fazer diferença em sermos ou não servos do Senhor. Não tem a ver com viver 30, 40, 80 anos. Tem a ver com que tipo de vida você tem aqui. Como você glorifica o Senhor com a tua vida, com o teu tempo e com os recursos que Ele tem colocado à tua disposição. Nós precisamos manter uma mentalidade de reino e compartilhar a esperança que nós temos no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, que está ansioso, tão ansioso quanto eu, ou ainda mais, em voltar para buscar o seu povo, para que aonde ele esteja, a gente também esteja com ele. Alguém pode dizer amém? Vivendo com uma mentalidade preparada para a eternidade tem a ver com manter a nossa mente voltada para o reino de Deus. E a gente vive uma tensão muito forte entre o que a gente já pode desfrutar do reino e o que ainda não podemos, porque não estamos na plenitude do reino de Deus. E a nossa natureza pecaminosa é o nosso maior inimigo. Não são fatores externos que se levantam com toda força contra nós. Quem se levanta com toda a força contra nós é a nossa natureza pecaminosa. São os nossos impulsos que muitas vezes dominam a nossa mente e seduzem o nosso coração. Se nós estivermos focados na eternidade, os nossos olhos vão estar voltados, em primeiro lugar, para o reino de Deus. Eu fico pensando como deve ter sido lá no deserto, quando o pessoal sai do Egito e eles são sustentados por Deus no deserto. A palavra de Deus diz que eles não semearam, eles não plantaram, eles não colheram nada, mas Deus providenciou o alimento para eles todo santo dia. A palavra de Deus diz que o maná parecia uma sementezinha, o formato, parecia uma sementezinha de coentro. Quem aqui já viu semente de coentro? Já viu? Só eu? Meia dúzia só? A semente de coentro é bem redondinha. Agora eu vou falar um que todo mundo sabe. Quem aqui já viu a semente de pimenta do reino? Olha, pessoal, era mais ou menos daquele tamanho. E ela descia do céu, e o povo fazia pão, fazia bolo, se alimentava daquilo. Eu falei coentro, a minha esposa aqui já fez uma cara feia, porque ela não gosta
de coentro, né? Ela deve ter dito assim, se era coentro, eu não queria estar lá não. Mas o sabor não era de coentro. Era o pão que desceu do céu, que alimentava o povo de Deus. A gente precisa resgatar esse princípio de que quem cuida de mim e de você é o Senhor. E Ele está preparando algo muito melhor do que a sua mente e o seu coração jamais pôde imaginar. Uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para você no céu. Quem aqui gosta de pão francês? Irmãos, nós passamos 11 anos da nossa vida fora do Brasil. 11 anos da nossa vida fora do Brasil. Você que é brasileiro não sabe o que é viver sem o pão francês. O pão francês é simplesmente maravilhoso. Quem gosta de pão, diga amém. Eu moro bem pertinho de uma padaria, uma das melhores padarias aí da cidade, né? Só não é barato, mas é bom o pão. Então lá no Japão, lá nas Filipinas, onde a gente viveu, a gente ficava sonhando com pão francês. Sabe, aquele pãozinho que você pega assim, você corta o pão, você coloca o bife, ou então você corta a linguiça, coloca lá dentro. Não é? Você pega aquelas fatias de queijo, põe lá em cima, não é? Coloca ali uma fatia de tomate, um pouquinho de orégano, dá uma esquentadinha no forno. Quando você morde assim, até estala o pão, já viu? Aquele pão que estala assim, faz... Pão francês é maravilhoso. Mas ele só é bom comido logo depois que sai do forno. Porque depois de um tempo ele fica borrachudo. Tá bom? Comer um pão francês do outro dia é horroroso. É a mesma coisa que pegar um pneu de bicicleta e dar uma mordida. E depois de 2 dias, ele já nem está mais emborrachado. Ele está duro igual um pau. O que Pedro está falando para a gente é o seguinte, que no reino de Deus, aquilo que Deus está preparando para a gente, não murcha, não se deteriora, nem mancha. Imagina só, meu irmão e minha irmã, você comprar um pão francês hoje, e na sexta-feira você abrir, ele está estalando como novo. É o que ele está falando para a gente. Quando a gente fez 25 anos de casado, a gente trocou as alianças. E quando a aliança chegou, ela brilhava. Marquinho, a minha aliança brilhava assim, que parecia o sol. Agora, como que ela já está opaca. Até o ouro perde o seu brilho com o tempo, irmãos. Até o ouro perde o seu brilho com o tempo. O que Deus está preparando para a gente lá, não perde o brilho, não murcha, nem se deteriora. Eu fico sonhando aqui, porque Jesus falou um negócio, e eu ainda estou com isso na cabeça. Ele falou o seguinte, que ele não tocaria nem no pão, nem no vinho. Foi ou não foi, Sandra? Quando ele fez a última ceia, ele disse assim, não tocarei nem no pão, nem no fruto da vide, até que eu venha naquele dia no reino do meu Pai. Irmãos, eu vivo a cada dia como se fosse o último dia, na esperança que Jesus volte bem cedinho para buscar a mim, a minha esposa, as minhas filhas e você. Faltou amém. A gente precisa viver desse jeito. E os primeiros 3 versos vai falar acerca disso. Viver com a eternidade em mente nos lembra, não nos faz esquecer que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. E o restante é brinde que Ele acrescenta à minha vida
e a sua. Segunda coisa que eu queria dividir com vocês são os versos 6 e 7, que diz o seguinte: viver com a eternidade em mente nos ajuda a enfrentar as tempestades da nossa vida. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas, as provações, mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. E isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O que isso significa? Que as nossas provações, as perseguições e dores que nós sofremos, é como uma gota no meio do oceano, comparado com o peso de glória que está esperando por mim e por você. Os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, vão enfatizar que o nosso tempo aqui na terra é insignificante. É como um vapor, é como uma fumaça que aparece e desaparece. Mas o reino de Deus não terá fim. Aquilo que Deus está preparando para a gente é o tipo de coisa que você não vai precisar olhar no cronômetro dizendo falta 10 minutos para acabar sua mensagem. Porque no reino de Deus nós não estaremos preocupados com o quê? Com o tempo. Quando o quarto evangelista escreve acerca do reino, ele diz: o reino de Deus não tem a ver com o cronos. O reino de Deus tem a ver com o kairos. É o tipo, é o estilo, é a essência da eternidade que nós já estamos desfrutando, porque temos o Espírito de Deus dentro de mim e de você. Amém? Isso me lembra quando Pedro foi preso. Quando Pedro foi preso, Pedro e João, os homens queriam matá-lo. E alguém disse: não faça isso com ele, porque você pode estar lutando contra Deus. Açoita eles e solta. Deram coça em Pedro e em João. O mesmo Pedro que escreveu essa carta. E ele sai do coça com as costas quentes e o coração também. Irmãos, eu não sei se você já foi perseguido por causa do Evangelho, se você já foi prejudicado por causa do nome do Senhor, mas como é agradável você saber que aqueles homens, mulheres e as pessoas que vivem nas trevas te odeiam porque você faz parte da luz. Pedro sai diante do sinédrio, louvando e bendizendo a Deus, porque ele se achava digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipe, e lá eles tomaram uma surra de vara. A surra foi tão forte que à meia-noite ele não conseguia dormir, por causa das chagas que estavam em suas costas. E eles começaram a fazer o quê, Alessandra? Começaram a louvar o nome do Senhor. E enquanto eles louvavam o nome do Senhor, toda a cadeia estremeceu. As correntes que estavam nos pés dos dois se romperam. A porta do cárcere se abriu. E eles experimentaram o milagre da liberdade, porque eles estavam sofrendo pelo nome do Senhor, mas louvando para a glória do Todo-Poderoso. Irmãos, o tempo que a gente tem aqui é muito curto. E por mais que você esteja passando por uma situação difícil, ela não é para sempre.
As nossas provações têm tempo para começar e tempo para terminar. Mas na eternidade não vai ter nada disso. Todo choro será enxuto, toda dor será eliminada, e nós gozaremos a vida eterna na presença do nosso Deus. Alguém pode dizer amém? Outro dia eu estava olhando no espelho, e eu notei que o meu cabelo está ficando cada vez mais branco. O meu cabelo está ficando branco. E a minha filha outro dia acordou, olhou para mim e falou assim: nossa, pai, como o seu cabelo está branco. Eu falei: você não precisa me lembrar disso. Esse é o tipo de coisa que não precisa lembrar. Ele já foi pretinho uma vez, Ebenezer, igual o seu. Já foi pretinho uma vez, igual o seu. Mas na eternidade a gente não vai se preocupar com nada disso. Amém? Nada disso. Ontem eu tinha 15 anos. Hoje eu vou completar 51. Mas eu espero que Jesus volte antes disso. Porque na eternidade a gente não vai se preocupar se a gente tem cabelo branco, se a gente é careca, se tem ruga no rosto, se tem defeito na nossa pele. Porque tudo vai ser restaurado. Viver com a eternidade em mente nos ajuda a fortalecer a nossa esperança e a viver desejoso do retorno do Senhor. Versículos 6 e 7 vai dizer isso. Portanto, alegre-se com isso. Com isso o quê? Com as perseguições, não é? Por algum tempo vocês precisam suportar essas provações, mas é a aprovação que vai dizer se você é crente de verdade ou você não é um espião no meio do povo de Deus. Para fazer a minha aliança, eu juntei 2 outras alianças. E o Orives, amigo nosso, que fez essa composição, ele falou para mim o seguinte: pastor, eu vou pegar suas 2 alianças, mas eu tenho que testar o ouro primeiro para ver se dá para fazer. Porque se o ouro não for de boa qualidade, a gente vai perder muito na hora de fazer a purificação. E quando ele pegou as 2 alianças, depois de 2 semanas, ele liga para mim e falou assim: pastor, consegui, vou fazer uma aliança fantástica para o senhor, e o senhor nunca mais vai esquecer de mim e da minha esposa. Irmãos, na medida em que nós vamos passando pelas provações, e vamos sendo vitoriosos em cada uma delas, a nossa fé vai se formando, vai se mostrando cada vez mais genuína. E ele vai dizer para a gente o seguinte, que a fé de vocês, uma vez testada e aprovada, não tem ouro na face da terra que se iguale a ela. Quando João, ele fala acerca do céu, ele fala que as ruas lá do paraíso é feita com o quê? De ouro e pedras preciosas. Eu nem vou perguntar quantas das irmãs têm pedra preciosa aqui, né? Porque daqui a pouco a gente vai para... Né? Vai que tem alguém assistindo lá na internet dizendo assim, quem que tem a pedra preciosa aqui? Né? Mas a minha fé e a sua, uma vez provada e aprovada, não existe metal nem pedra nesse mundo que possa se comparar a ela. Em meio às provações, o pensamento de passar a eternidade com Deus vai nos fortalecendo. E a gente consegue passar de cabeça erguida diante das adversidades. A terceira coisa, o verso 8, que diz o seguinte: viver com a eternidade em mente nos faz focar nas coisas que realmente importam. Verso 8 diz assim: embora vocês nunca o tenham visto, aqui está falando de Jesus, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, vocês creem nele, e se regozijam com alegria inexprimível
e gloriosa. Quando nós temos Jesus no nosso coração, nada nesse mundo se compara, nada nesse mundo se compara ao privilégio da comunhão com o Filho de Deus. Eu tinha um amigo que era rico. Ele era rico mesmo, né? Mas ele vivia junto com os pobres, né? E eu senti orgulho de ser amigo dele. Até que eu entendi que eu era pobre e ele era rico. Não foi isso que Jesus fez com a gente. O que Jesus fez com a gente foi o seguinte: não se contentar com a nossa pobreza. Ele não se contentou com a nossa pobreza. Por isso ele disse o seguinte: não vai ser só meu amigo, vai ser parte da minha família. Não é meu amigo, é parte da minha família. O que eu tenho, eu vou dividir com ele. O meu amigo que era rico, de vez em quando pagava o lanche, mas ele nunca falou assim: eu vou levar você para morar na minha casa. Mas o Senhor Jesus Cristo fez. Ele deixou a morada celestial dele e veio habitar entre nós, para que nós deixássemos a nossa e fôssemos habitar com ele. Isso significa focar em coisas que realmente vale a pena você investir. Viver com a eternidade em mente nos ajuda a enfrentar essas tempestades da vida. Faz com que as nossas lutas pareçam menores, né? Mas também é o que mostra para a gente que o que a gente faz em amor aqui é que nos acompanha para a eternidade. Vou repetir para você entender. O que você faz em amor aqui é o que você vai levar com você para a eternidade. Então, assim, se você é um engenheiro e você faz grandes obras, muito bem, continue fazendo isso. Você pode louvar o Senhor com a tua profissão. Se você é médica, faça isso com toda a tua dedicação. Você pode louvar o Senhor e glorificar o nome dEle através da tua profissão, da tua formação. Mas muito do que a gente faz aqui vai ficar aqui. Mas o que a gente faz em amor nos acompanha por toda a eternidade. Quer ver uma coisa que vai acompanhar a gente? Pessoas que você evangeliza, pessoa que você compartilha da palavra de Deus, você divide da esperança que existe em você. Pessoa que nasce de novo e você é instrumento para alcançar essas pessoas, vai encontrar com você na eternidade. O teu carro não vai. Falar em carro, rapaz, o meu carro é fantástico. Eu estou assim, é 2010, viu, Marquinhos? Mas quando eu sentei no carro pela primeira vez, ele fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, que carro maravilhoso. Mas ele não vai comigo. Quando Jesus vier me buscar, vai só eu, a minha esposa e as minhas 2 filhas. Quem sabe os netos, né? Isso é, se Deus não me der mais uns 2, né? Vai que Ele me dá mais uns 2 filhos, né? Se Ele der, vai comigo também. Mas, irmãos, viver com a eternidade em mente nos ajuda a focar nas coisas que realmente vale a pena investir. Investir nosso tempo, nossos recursos e a nossa vida. Faça isso com coisas que te acompanham para a eternidade. E o prazer, a satisfação vai ser muito maior do que coisas temporais dessa vida, que você está o tempo inteiro correndo atrás. É ou não é? E a última coisa para a gente terminar o nosso tempo de reflexão. Está lá no versículo 9. Viver com a eternidade em mente nos faz investir nas coisas do reino de Deus. É bom considerar a vida como uma escola preparatória para o céu. Eu vou repetir. É bom você e eu considerarmos a nossa vida como escola preparatória para o céu. É o que João diz quando ele diz assim:
todo aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele já não entra mais em condenação, mas ele foi transportado da morte para a vida. Então vale a pena a gente já começar a treinar a amar uns aos outros de verdade. Vale a pena a gente treinar em louvar e bendizer o Senhor em toda e qualquer circunstância. Porque quando nós entrarmos na eternidade com Cristo, nós já vamos estar experimentados. Nós já vamos ter treinado um pouquinho da vida celestial aqui na terra. Porque nós estamos alcançando o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: do que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pedro vai dizer assim para nós: nós ganhamos a vida eterna pela misericórdia de Deus. Por isso, ele diz: todo louvor seja dado a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque por causa da sua misericórdia, Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu fui resgatado por Cristo, eu tinha uma muda de roupa, mais nada. Vou falar de novo para você. Quando eu fui resgatado por Cristo, eu tinha uma muda de roupa. Eu não tinha nem um par de meia extra, nem uma cueca extra. Eu só tinha uma roupa, uma muda, a que eu estava com ela. E eu lembro como se fosse hoje, naquele dia, em que eu entreguei a minha vida aos cuidados do Senhor, eu falei: Senhor, a minha vida não pertence mais a mim. Ela está debaixo dos teus cuidados. Faz de mim o que o Senhor bem entender. Naquele dia eu estava disposto a morrer por causa do nome do Senhor. E isso não mudou 1 milímetro nesses quase 30 anos de caminhada que eu tenho com Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que eu tenho pedido ao Senhor é força. Senhor, me dá força, me dá sabedoria, para que a minha vida seja motivo de honra e louvor e glória ao teu nome. Que eu não seja pedra de tropeço para o meu irmão, nem para o maior, nem para o menor, nem para o maior. Mas que eu possa ser um instrumento de bênção nas tuas mãos para abençoar a vida do teu povo. De lá para cá, meus irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas dia após dia Ele tem enriquecido a minha vida com uma família linda e maravilhosa que Ele me deu. Ele me deu uma esposa que eu não sei dizer o valor que ela tem. Não é que não vale nada, é que ela vale muito. E eu não sei calcular isso. Eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus, porque a maioria dos meus amigos já estão a 7 palmos do chão. E a maioria não morreu por enfermidade. Ele me resgatou das trevas e me transportou para o seu reino de luz. E a última coisa que eu quero na minha vida é desapontar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de mim de maneira tão especial. Viva a sua vida, meu irmão e a minha irmã, com a eternidade na sua mente. E você vai conseguir ver a beleza que é a graça, o amor e a misericórdia de Deus nos mínimos detalhes. Outro dia eu estava vendo um passarinho. Coisa boba, né? Lá em casa a gente tem mais um membro da família, uma calopsita, não é isso? Eu não sei porque ela não gosta de mim. Ela não gosta. Ela só gosta de mim quando a Amanda não está em casa. Ele é ele, né? Então, quando a Amanda não está em casa, ele fica balançando o rabo, me chamando. Mas quando ela está, eu vou pôr o dedo, ele bica. Mas a gente vê como Deus cuida das aves do céu. Como Ele se importa com elas.
E a palavra de Deus diz para mim e para você: você tem muito mais valor do que elas para Deus. E a prova disso é que Ele entregou o seu filho para resgatar a sua vida e a vida dos seus irmãos. Deus tem me acrescentado 2 filhas lindas, e você, meu irmão e minha irmã, você é uma extensão da minha família, e a visão daqui me enche o coração e a boca de gratidão. Você não faz ideia do tamanho da família que a gente tem. Só para você entender o que eu vou falar para você. Dos 5 continentes que existem no planeta Terra, nós visitamos 4. Vou falar de novo. Dos 5 continentes, nós sempre temos 5 continentes no planeta. Nós passamos por 4 desses continentes. Em cada lugar que a gente passou, tinha uma família, tinha uma extensão da família de Deus naquele lugar. O povo de Deus é muito maior do que eu e você podemos imaginar. A nossa família é gigante. Eu já tive em cultos, irmãos, que tinha lá o camarada falando em alemão, japonês, inglês, em chinês, muita gente de muitos lugares, línguas diferentes, rostos diferentes. É simplesmente maravilhoso quando você tem um pouquinho, uma visão um pouquinho acerca do que é o reino de Deus. Viva com a eternidade na sua mente, focada na eternidade. E você vai ter experiências maravilhosas que Deus vai proporcionar para mim e para você. Eu queria terminar com 3 lições para você levar para a sua casa. Primeira, temos que estar preparado para dar uma resposta a todo mundo que perguntar qual a razão da nossa esperança. Nós precisamos estar preparados. É assim, triste quando alguém conversa com um crente e ele não tem uma palavra temperada na sua boca para abençoar a vida do outro. Nós somos a família preciosa do Senhor. Nós somos um povo alegre. E quando as pessoas estão enfrentando situações difíceis, e eles veem a nossa alegria, a nossa esperança, eles ficam curiosos para saber o que está acontecendo com a gente. E eu e você precisamos estar preparados para responder para todo mundo que perguntar qual a razão da tua alegria, qual a razão da tua esperança. Você tem que dizer o quê? A minha alegria e a sua alegria, quem quer? A minha alegria e a sua alegria tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Alguns o chamam de Jesus de Nazaré. Eu chamo ele de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Segunda coisa, o que fazemos em amor aqui na terra é o que a gente vai levar com a gente para a eternidade. Qualquer outra coisa é passageira e não vai para a gente, não vai para lugar nenhum com a gente, vai ficar aqui. Mas aquilo que você investe na vida de pessoas, no reino de Deus, isso acompanha você para o outro lado que Deus está preparando para nós. E a última coisa, mantenha uma mentalidade na eternidade. E a gente vai poder guardar os nossos tesouros num lugar que não vai ter nem ladrão, né, nem ferrugem e nem traça. Porque ladrão não entra no reino de Deus, traça não chega nem perto, e o ferrugem será totalmente eliminado. O que Deus tem preparado para mim e para você, mente humana nenhuma jamais conseguiu chegar perto do que Ele está preparando para mim e para você. Deus enviou seu Filho.